E aí, meu nome é Evan, tenho 24 anos. 2 meses atrás, a melhor amiga da minha mãe se encostou em mim na nossa despensa apertada durante um gala beneficente, e eu podia sentir o cheiro daquele creme para as mãos de cítricos e baunilha que ela sempre usava. A respiração dela aqueceu meu ouvido enquanto ela sussurrava: Você gosta de mulheres mais velhas? Olhei nos olhos dela e disse a pior verdade que conheço: Só de você. Ela recuou, balançou a cabeça e sussurrou: Não olhe para mim assim. Depois olhou de volta 2 vezes. Até aquele momento, eu era apenas o cara que tinha voltado para casa para economizar, consertando equipamentos na academia do Country Club. Se você está assistindo isso agora, me diga de onde você é nos comentários, porque eu ainda não sei se o que fizemos foi errado. Voltei para casa aos 24 para economizar dinheiro. Simples assim. Minha mãe não perguntou por que eu precisava economizar. E eu não revelei os detalhes sobre os cartões de crédito ou o apartamento tipo estúdio que custava mais do que a minha picape valia. A casa na Maple Crest parecia a mesma. Revestimento bege, floreiras que minha mãe replantava toda primavera. 2 casas adiante, os Whitmore tinham seu gramado impecável e seu Range Rover perfeito, numa entrada de garagem perfeita que nunca tinha manchas de óleo. Eu estava em casa havia 3 semanas quando minha mãe decidiu sediar o gala beneficente anual para a Fundação de Alfabetização Infantil. Ela fazia isso todo ano, transformava nossa cozinha em uma central de comando para 50 doadores que faziam doações e se sentiam bem consigo mesmos. Evan, filho, você poderia me ajudar a mover a louça fina? Minha mãe chamou da sala de jantar naquela quinta-feira à noite. A máquina de lavar louça zumbia sua melodia familiar. Sempre zumbia durante esses eventos. Eu estava alcançando a prateleira de cima quando alguém passou espremida por mim, entrando na despensa. O espaço era estreito, escuro, feito para uma pessoa, talvez duas, se conhecessem bem. Claire Whitmore se encostou nas minhas costas por apenas um segundo enquanto alcançava os guardanapos extras. O creme para as mãos dela cheirava a cítricos e baunilha. Sempre. Eu já tinha notado isso em churrascos da vizinhança, no conjunto de caixas de correio, em qualquer lugar que ela estivesse. Com licença, ela sussurrou. Virei no espaço apertado. Estávamos tão próximos que eu podia ver as pequenas linhas no canto dos olhos dela. Ela era bonita de um jeito que não precisava de maquiagem, embora a usasse de qualquer forma. Perfeitamente aplicada. Tudo sobre Claire era perfeitamente aplicado. Você gosta de mulheres mais velhas? A pergunta saiu suave, sem fôlego, como se ela a estivesse segurando no peito por semanas e não pudesse mais contê-la. Eu a encarei. A despensa parecia menor, mais quente. A respiração dela aqueceu meu ouvido e eu disse a pior verdade que conheço. Só de você. O rosto dela mudou. Algo se abriu por trás dos olhos dela. Então, se fechou tão rápido quanto. Não olhe para mim assim, ela sussurrou. Mas ela olhou para trás 2 vezes enquanto saíamos da despensa juntos. Na manhã seguinte, sentei-me à mesa da cozinha da minha mãe com café e o jornal do dia anterior. A máquina de lavar louça havia terminado seu ciclo, mas o som parecia pairar nas paredes. Minha mãe cantarolava enquanto organizava os kits para doadores. A Claire é tão prestativa com esses eventos, minha mãe disse, sem olhar para cima. O Graham viaja tanto a trabalho. Acho que ela se sente sozinha. Assenti e virei uma página que não estava lendo. 20 minutos depois, Claire bateu na porta dos fundos. Ela usava um suéter creme que a fazia parecer mais suave do que a versão polida da noite anterior. O cabelo dela estava preso, mas alguns fios haviam escapado. Ela parecia real. Bom dia, Marla. Evan. Ela acenou para nós dois, mas os olhos dela demoraram nos meus por meio segundo a mais.
Eu trouxe as bandejas que falamos. Você é um anjo, minha mãe disse, pegando as bandejas. Evan, você poderia ajudar a Claire com o que mais ela precisar do carro dela? Caminhamos até a entrada da garagem dela em silêncio. O ar da manhã estava fresco, úmido da chuva da noite. Claire abriu o porta-malas e me entregou uma caixa de catálogos do leilão. Sobre ontem à noite, ela começou. Não precisamos falar sobre isso. Sim, precisamos. Ela puxou outra caixa mais pesada desta vez. O que eu perguntei, o que você disse, não pode acontecer de novo. Certo? Estou falando sério, Evan. Eu sei. Ela olhou para mim por um longo momento. Você é muito jovem para entender o que estaria arriscando. Talvez. Não, talvez. Definitivamente. Ela fechou o porta-malas com mais força do que o necessário. Sou casada. Sou a melhor amiga da sua mãe. Sou. Sozinha, eu disse. A palavra pairou entre nós como uma confissão que nenhum de nós queria ouvir. Ela me disse para não olhar para ela assim. Depois, olhou de volta 2 vezes. Na segunda-feira, eu me convenci de que nada havia mudado. Fui para o meu trabalho na academia do Country Club, consertando esteiras e trocando lâmpadas e fingindo que não conhecia a rotina matinal da Claire. Ela corria todos os dias às 7h30, sempre na mesma esteira, segunda fila, terceira máquina da esquerda. Ela usava leggings cinzas e uma regata preta e fones de ouvido sem fio que nunca pareciam ficar no lugar certo. Meu amigo Noah gerenciava a academia. Tínhamos estudado juntos no ensino médio, e ele era um daqueles caras que notavam tudo e falavam metade do que notavam em voz alta. A amiga da sua mãe corre aqui, ele disse na terça-feira de manhã enquanto trocávamos uma correia quebrada. Muitas pessoas correm aqui, mas muitas pessoas não fazem você limpar a mesma máquina 3 vezes. Não respondi. Noah sorriu e voltou para a papelada dele. Naquela quarta-feira, Claire chegou mais cedo que o normal. 7h15. O zumbido da correia das esteiras era o único som na academia quase vazia. Ela acenou para a recepção onde Noah lia algo no celular. Bom dia, ela disse. Bom dia, senhora Whitmore. A esteira 3 está pronta para uso. Ela me lançou um olhar, depois desviou rapidamente. Eu estava trocando uma lâmpada na vitrine. Trabalho normal. Razão normal para estar ali. Mas minhas mãos tremeram levemente enquanto eu enroscava a nova lâmpada no lugar. Depois da corrida, ela parou no bebedouro perto da sala de equipamentos. Eu estava organizando ferramentas de reparo em um armário próximo. Obrigada, ela disse baixinho. Pelo quê? Por ser profissional, por manter as coisas normais. Assenti e voltei às ferramentas. Ela foi embora, e eu disse a mim mesmo que o aperto no peito era devido ao esforço físico. A manhã de quinta-feira trouxe chuva. Chuva forte e constante que tamborilava nas janelas da academia e fazia as esteiras parecerem mais barulhentas. Claire entrou sacudindo a água do casaco. Manhã difícil, Noah disse de trás da recepção. Só molhada. Ela sorriu, mas parecia cansada. A esteira de trás está funcionando? Aquela perto das janelas? É sua, Noah disse. Evan acabou de fazer a checagem de manutenção. Levantei a cabeça do aparelho de musculação que estava ajustando. Nossos olhos se encontraram. Ela desviou o olhar primeiro, mas não rápido o suficiente para esconder o que vi ali. A mesma coisa que senti quando a observei da janela da cozinha da minha mãe. A mesma coisa que me fez dar a volta no quarteirão para ir à caixa de correio só para ver se ela estaria checando a dela. Ela correu por 35 minutos. Eu cronometrei sem querer. Quando terminou, ela ficou perto das janelas dos fundos por um momento, olhando para a chuva. A testa dela estava úmida de suor. A aliança dela refletia a luz fluorescente. Eu estava trocando um sensor no sistema de alarme de incêndio. Tive que usar uma escadinha para alcançá-lo. Trabalho normal. Escada normal. Mas quando olhei para baixo, ela estava me observando.
não observando o trabalho, observando a mim. O portão da vizinha rangeu e nossas mãos se soltaram. Aliás, isso aconteceu na sexta-feira à tarde. Minha mãe tinha me pedido para ajudar a Claire a levar algumas molduras do carro dela para a galeria no centro onde ela trabalhava. A galeria era especializada em artistas locais e realizava eventos de arrecadação de fundos para várias causas. Claire era boa em convencer os doadores a fazer doações mais generosas. As molduras eram pesadas, madeira antiga com vidro grosso. Carregamos-as do carro dela para a entrada dos fundos da galeria, fazendo 3 viagens no total. Na última viagem, alcançamos a mesma moldura ao mesmo tempo. Nossas mãos se tocaram, não acidentalmente, não brevemente. Os dedos dela estavam macios por causa daquele creme para as mãos de cítricos e baunilha que ela sempre usava. A aliança dela pressionou contra o meu nó dos dedos. Nenhum de nós se afastou. Então, o portão da senhora Tish Delaney rangeu a 2 quarteirões de distância enquanto ela saía para regar as floreiras dela, e nós dois recuamos como se tivéssemos sido pegos roubando. Eu devia ir, eu disse. Sim, mas nenhum de nós se moveu por mais 10 segundos. A galeria cheirava a lustramóveis e poeira de papel. Sempre cheirava assim, mas eu nunca tinha notado o quanto gostava da combinação, até me ver pensando nisso mais tarde naquela noite. Sábado foi o churrasco da vizinhança. Tradição anual. Alguém trazia uma churrasqueira para o pequeno parque no final da nossa rua sem saída. Todos contribuíam com algo, e nós fingíamos nos importar com os assuntos da associação de moradores enquanto comíamos salada de batata e tomávamos cerveja. Ajudei minha mãe a levar o famoso patê de feijão, 7 camadas dela e uma forma de broa de milho. Claire e Graham chegaram com vinho caro e bandejas de doces compradas em loja que provavelmente custavam mais do que a parcela da minha picape. Graham apertou minha mão. Aperto firme, contato visual direto, o tipo de confiança que vem de nunca duvidar de que você pertence a qualquer lugar. Bom te ver, Evan. Como está o trabalho? Não posso reclamar. Esse é o espírito. Trabalhe duro. Mantenha o foco. Ele deu um tapinha no meu ombro, como um técnico dando um discurso motivacional. Depois, se afastou para falar de negócios com o marido de outra pessoa. Claire colocou as bandejas de doces na mesa principal. Ela usava um vestido de verão que a fazia parecer mais jovem e acessível do que o traje de galeria usual dela. O cabelo estava solto, refletindo a luz do fim da tarde. Evan, minha mãe chamou do outro lado do parque. Você poderia ajudar a senhora Patterson com as cadeiras dobráveis dela? Passei a próxima hora ajudando vários vizinhos com várias tarefas, movendo caixas térmicas, ajustando guarda-sóis, ouvindo o Sr. Davidson explicar por que as taxas da associação de moradores precisavam aumentar novamente. Mas eu estava ciente da Claire o tempo todo, onde ela estava, com quem ela falava, como ela riu de algo que Graham disse enquanto checava o celular. Quando o sol começou a se pôr, a maioria das pessoas começou a guardar suas contribuições e a se despedir. Eu estava colocando a louça vazia da minha mãe no carro dela quando Claire se aproximou. Obrigada por ajudar com as molduras ontem, ela disse, alto o suficiente para qualquer um por perto ouvir. Conversa normal entre vizinhos. De nada. A galeria aprecia o apoio da comunidade. Fico feliz em ajudar. Ela estava perto o suficiente para que eu pudesse sentir o perfume dela no ar da noite. Perto o suficiente para que eu pudesse ver a pequena pulseira de prata no pulso dela. Perto o suficiente para que, quando ela me entregou o cartão de visitas dela, caso sua mãe precise de algo para futuros eventos, nossos dedos se roçassem novamente. Tenha uma boa noite, Evan. A senhora também, senhora Whitmore. Mas ela já estava voltando para Graham, que estava colocando as taças de vinho deles em uma caixa térmica de aparência cara. Naquela noite, deitei no meu quarto de infância e encarei o teto.
O cartão de visitas estava na minha criado mudo ao lado do meu celular e das minhas chaves. Papel cartão branco liso com letras pretas. O nome dela, Cargo. Número de telefone e endereço de e-mail. Peguei-o 2 vezes antes de adormecer. No domingo de manhã, minha mãe fez panquecas e falou sobre como era bom me ter em casa, como os eventos da vizinhança eram muito mais fáceis com um par de mãos extra. Como Claire havia mencionado que eu era um jovem tão prestativo. Ela teve um ano difícil, minha mãe disse, virando uma panqueca com mais força do que o necessário. Como assim? O Graham tem viajado mais. Uma grande fusão em que ele está trabalhando. Claire se joga no trabalho da galeria, mas. Minha mãe encolheu os ombros. Uma mulher precisa do marido por perto às vezes. Comi minhas panquecas e tentei não pensar no que isso significava. Na segunda-feira de manhã, eu estava de volta à academia às 6h30. Noah estava arrumando a recepção e reclamando de ter que abrir cedo para os membros executivos que gostavam de se exercitar antes da chegada das pessoas comuns. Claire chegou às 7h15 novamente, mais cedo do que o horário usual dela. Ela fez o check-in na recepção e acenou para nós dois. Bom dia! Bom dia! Noah respondeu. Começando cedo hoje? Não consegui pregar o olho. Ela foi para a esteira usual dela sem olhar para trás. Eu estava verificando as configurações dos aparelhos de remo por perto. Trabalho normal, razão normal para estar naquela parte da academia, mas eu ouvia os passos dela na correia de borracha. Ritmo constante, não muito rápido. Ela sempre corria como se estivesse pensando em algo completamente diferente. Depois de 20 minutos, ela parou, desceu da máquina, caminhou até o bebedouro. E então, ela deixou cair a garrafa de água. Ela rolou para debaixo do banco de musculação que eu estava limpando. Peguei-a e a entreguei a ela. Obrigada. Claro. Nossos dedos se tocaram quando ela pegou a garrafa de volta. Apenas por um segundo. Apenas o suficiente para sentir o calor da pele dela. Evan? Sim? Você já sentiu como se estivesse esperando por algo, mas não sabe o que é? A pergunta me pegou de surpresa, não porque fosse inadequada, mas porque era exatamente como eu me sentia desde que voltei para casa, como se estivesse em uma espécie de limbo, esperando a vida real começar. Todo dia, eu disse, ela assentiu lentamente. Eu imaginei. Então, ela se afastou, deixando-me ali com um pano de limpeza e o cheiro do perfume dela no ar. A terça-feira trouxe aquele tipo de clima de outono que dava vontade de dirigir com as janelas abertas e pegar o caminho mais longo para casa. Eu estava saindo da academia por volta das 4h30 quando vi o Range Rover da Claire no estacionamento do pequeno complexo médico ao lado. Ela estava sentada no banco do motorista, falando no celular. Eu não conseguia ouvir o que ela dizia, mas o rosto dela parecia tenso, cansado. Ela continuava passando a mão livre pelo cabelo. Pensei em bater na janela dela, perguntar se ela estava bem, mas isso teria sido cruzar uma linha que havíamos concordado em não cruzar. Então, entrei na minha picape e fui para casa. 20 minutos depois, ela bateu na porta dos fundos da minha mãe. Marla, tem um minuto? Minha mãe a convidou para tomar café. Eu estava na sala de estar, supostamente assistindo televisão, mas na verdade ouvindo a conversa delas na cozinha. Me cortei numa moldura, Claire disse. Não é grave, mas é mais profundo do que pensei. Ai, querida, deixa eu ver. É no meu dedo. Eu estava tentando mover uma das peças maiores sozinha. Evan, minha mãe chamou. Você poderia pegar o kit de primeiros socorros no banheiro? Encontrei-as na mesa da cozinha. Claire segurava um papel toalha em volta do dedo indicador esquerdo. Havia sangue no papel, mas não muito. Minha mãe estava toda preocupada com ela como se fosse uma criança que tivesse ralado o joelho. Aqui.
Coloquei o kit de primeiros socorros na mesa e o abri. Você não precisa. Claire começou. Está tudo bem, minha mãe disse. Evan é bom com essas coisas. Ele fez um curso de primeiros socorros quando começou a trabalhar na academia. Claire olhou para mim. Eu olhei para o kit de primeiros socorros. Certo, ela disse baixinho. Sentei-me à frente dela. Ela estendeu a mão com a palma para cima. O corte era na lateral do dedo, com cerca de 2,5 cm de comprimento. Não era profundo o suficiente para pontos, mas profundo o suficiente para precisar de um curativo adequado. Isso pode arder, eu disse, abrindo uma gaze com antisséptico. Consigo aguentar. Limpei o corte cuidadosamente, tentando não notar como as mãos dela eram macias, como as unhas dela estavam perfeitamente feitas, como a aliança dela refletia a luz da cozinha. Mas eu notei, e ela notou que eu estava notando. Quase terminando, eu disse. Enfaixei o dedo dela com um pequeno curativo, certificando-me de que estivesse apertado o suficiente para proteger o corte, mas não tão apertado que restringisse a circulação. Foi a primeira vez que tremi, mas não de frio. Obrigada, ela disse quando terminei. De nada. Ela moveu o dedo, testando o curativo. Perfeito. Mantenha-o seco por 1 ou 2 dias, eu disse. Troque o curativo amanhã. Sim, doutor. Ela sorriu e, por um momento, a tensão na sala se transformou em algo mais leve, algo que parecia quase normal. Minha mãe serviu café fresco e insistiu para que Claire ficasse para o jantar. Graham estava viajando novamente, e minha mãe não gostava da ideia de ela comer sozinha. Claire aceitou e eu me vi arrumando um lugar extra na mesa. Comemos bolo de carne e purê de batata que sobraram enquanto minha mãe falava sobre o próximo evento de arrecadação de fundos de outono para a Fundação de Alfabetização. Claire ouviu e fez perguntas e elogiou a comida da minha mãe. Eu comi em silêncio e tentei não ficar olhando para o curativo no dedo dela. Depois do jantar, Claire ajudou com a louça enquanto eu levava o lixo para fora. Quando voltei para dentro, elas estavam juntas na pia, rindo de algo que havia acontecido no evento de arrecadação de fundos do ano passado. Evan, conte a Claire sobre a vez que você consertou o triturador de lixo da senhora Patterson, minha mãe disse. Não é tão interessante assim. Tudo é interessante se você contar direito, Claire disse. Então contei a história. Como a senhora Patterson ligou às 8 horas de um domingo de manhã, convencida de que o triturador de lixo dela estava quebrado sem conserto. Como encontrei um garfo preso nas lâminas e o fiz funcionar novamente em 5 minutos. Como ela tentou me pagar R$ 50 por 5 minutos de trabalho. Claire riu. Uma risada de verdade, não aquela educada que ela usava em reuniões de vizinhança. Iluminou o rosto dela inteiro. É bom ter você por perto, ela disse. É o que eu sempre digo a ele, minha mãe acrescentou. Ele é bom com as mãos. O comentário foi inocente. Minha mãe o disse inocentemente. Mas a maneira como Claire olhou para mim quando ela disse: Devo ir, Claire disse de repente. Graham vai ligar logo. Ela agradeceu minha mãe pelo jantar e a mim pelos primeiros socorros. Ela pegou a bolsa e o casaco da cadeira onde os tinha deixado, mas ela também deixou meu moletom lá. Eu só percebi depois que ela tinha ido embora. Até que minha mãe estava colocando a louça na máquina e cantarolando aquela melodia que ela sempre cantarolava durante a limpeza. Até que fui pegar meu moletom da cadeira e descobri que não estava lá. Cadê meu moletom? Eu perguntei. Minha mãe olhou para a cadeira. Claire deve ter pegado por engano. O casaco dela é parecido. Mas não era parecido. Meu moletom era de algodão cinza com um pequeno logo da academia. O casaco dela era de lã preta com botões prateados. Não tinha como confundir. Pego de volta amanhã, eu disse. Ah, não se preocupe com isso. Tenho certeza de que ela vai perceber o engano e trazê-lo de volta. Mas eu tinha a sensação de que não era um engano.
Na manhã seguinte, levei o cachorro para passear pela casa da Claire no caminho para o trabalho. A luz da varanda dela estava acesa, embora o sol já tivesse nascido. O Range Rover de Graham não estava na entrada da garagem. Pensei em bater na porta, inventar uma desculpa, pedir meu moletom de volta. Em vez disso, continuei andando. Na academia, Noah estava lidando com um aparelho de ar-condicionado quebrado e 3 membros reclamando. Eu o ajudei a mover equipamentos para longe do aparelho com defeito e a ligar ventiladores para manter o ar circulando. A amiga da sua mãe não veio hoje, Noah disse enquanto trabalhávamos. Certo. Primeira vez em 2 semanas que ela perdeu a corrida matinal. Talvez esteja doente. Talvez. Noah me olhou de lado. Ou talvez esteja evitando alguém. Eu fingi estar muito interessado em onde colocar os ventiladores. Naquela tarde, minha mãe me pediu para levá-la à galeria da Claire. Ela precisava entregar algumas fotografias do gala beneficente para Claire usarem cartões de agradecimento aos doadores. A galeria estava mais movimentada que o normal. Um artista local estava montando uma nova exposição e Claire estava dirigindo a colocação de cada peça com a precisão de um general planejando uma batalha. Marla, ela sorriu quando nos viu, mas parecia um sorriso forçado. Momento perfeito. Acabei de finalizar a lista de doadores de sábado. Você trabalha demais, minha mãe disse, entregando o envelope com as fotografias. Me mantém ocupada. Claire olhou para mim. Olá, Evan. Oi. Acho que peguei seu moletom por engano ontem à noite. Está no meu carro. Deixa eu pegar. Ela caminhou em direção à saída dos fundos onde o carro dela estava estacionado. Eu a segui, deixando minha mãe admirar as novas obras de arte. No estacionamento, Claire abriu o porta-malas e tirou meu moletom, mas em vez de me entregá-lo imediatamente, ela o segurou por um momento. Cheira a sua casa, ela disse baixinho. O que isso quer dizer? Café, amaciante, algo quente. Ela olhou para mim. Segurança. Ela me entregou o moletom. Nossos dedos se roçaram novamente, e desta vez nenhum de nós se afastou rapidamente. Claire, eu sei. Ela deu um passo para trás, criando distância entre nós. Sei o que estou fazendo e sei que não deveria estar fazendo. Então, por que está fazendo? Porque. Ela olhou ao redor do estacionamento vazio, depois de volta para mim. Porque sou casada há 15 anos e nunca me senti tão vista quanto me senti quando você enfaixou meu dedo. A honestidade disso me atingiu no peito como um golpe físico. O que você quer que eu faça com isso? Eu perguntei. Nada. Tudo. Não sei. Ela balançou a cabeça. Vá para casa, Evan. Vá para casa e esqueça o que eu disse. Mas enquanto eu voltava para a galeria com meu moletom dobrado no braço, eu sabia que esquecer não era uma opção. Minha mãe tirou meu moletom da cadeira da Claire, como uma pergunta que ela não precisava fazer. Na verdade, aquilo aconteceu 2 dias depois, numa sexta-feira à tarde. Eu tinha ido à galeria para ajudar a Claire a pendurar umas molduras pesadas para a nova exposição. Ela mandou uma mensagem para minha mãe perguntando se o Evan estava disponível para um bico pesado, e minha mãe me escalou antes que eu pudesse responder. A galeria estava fechada para visitação enquanto trabalhávamos. Só a Claire, eu e a luz da tarde entrando pelas janelas da frente. Ela ia dando as direções enquanto eu media e marcava o espaço na parede e ia colocando as molduras no lugar. Um pouco mais para cima à esquerda. Perfeito! Desci da escada e a movi para a próxima posição. Claire checou as anotações e apontou para um canto lá no fundo. Mais uma. Aquela paisagem. Era a maior moldura. Facilmente uns 1,20 metros de largura e tão pesada que nós dois tivemos que levantar. Posicionamos com cuidado, Claire guiando por baixo enquanto eu prendia o arame no suporte da parede. Como ficou? Perguntei lá de cima. Lindo! Mas quando olhei para baixo, ela não estava olhando para a pintura.
Estava olhando para mim. Desci a escada devagar. Quando cheguei lá embaixo, estávamos lado a lado no espaço estreito entre a obra de arte e uma vitrine. Perto o suficiente para que eu pudesse ver os pontinhos dourados nos olhos castanhos dela. Perto o suficiente para que, quando ela respirasse, eu respirasse o mesmo ar. Obrigada, ela disse, por pendurar quadros, por estar aqui, por ajudar, por. Ela hesitou, depois balançou a cabeça. Por ser exatamente quem você é. Coloquei minhas mãos dos dois lados do rosto dela, com delicadeza, como se ela pudesse se quebrar, como se pudesse desaparecer se eu me movesse rápido demais. Ela não se afastou. Por um instante, ficamos assim, sem nos beijar, nem mesmo nos tocando além das minhas mãos nas bochechas dela, apenas respirando o mesmo ar e nos olhando como se estivéssemos memorizando algo que nunca mais veríamos. Então, a porta da frente tilintou. Nos afastamos num instante. Claire alisou o cabelo e caminhou para a frente da galeria. Eu peguei o nível e fingi checar o alinhamento da moldura que acabávamos de pendurar. Claire, a voz da minha mãe ecoou da entrada. Trouxe aquela lista de contatos que a gente conversou. Tô indo, Claire respondeu. Ela olhou para mim por cima do ombro. As bochechas dela estavam coradas, a respiração um pouco descompassada, mas a voz dela estava perfeitamente normal quando cumprimentou minha mãe. Fiquei no canto de trás, ajustando e reajustando a posição da moldura até ouvi-las conversando perto da recepção. Conversa normal sobre contatos de doadores e estratégias de captação de recursos. Nada de anormal. Quando finalmente fui para a frente da galeria, minha mãe estava sentada num banquinho perto da mesa principal, revisando papéis com a Claire. Meu moletom estava jogado nas costas de uma cadeira vazia ali perto. Terminaram tudo? Minha mãe perguntou. Tudo pronto. Que ótimo. Claire, este lugar está incrível. Você tem um talento para a apresentação. Obrigada. E obrigada ao Evan. Ele foi essencial hoje. Minha mãe olhou para o moletom, depois para mim, depois para Claire. Algo mudou na expressão dela. Não exatamente suspeita, mas um alerta. Ela se levantou e foi até a cadeira. Pegou meu moletom, segurou por um momento como se estivesse pesando. Você deixou isso aqui ontem também, ela me disse. É quente aqui dentro quando a gente está trabalhando, eu disse. Hum. Ela dobrou o moletom cuidadosamente e o colocou debaixo do braço. Pronto para ir? No carro, minha mãe ficou em silêncio pelos primeiros quarteirões. Então, ela abaixou o rádio e limpou a garganta. Você e a Claire têm passado um tempo juntos. Não foi uma pergunta. Ajudando com as molduras. Coisas da galeria. Tipo hoje. Tipo hoje, ela repetiu. Ela precisava de ajuda. Você disse que eu deveria ajudar. Eu disse mesmo. Minha mãe entrou na nossa garagem e estacionou o carro, mas não saiu imediatamente. Evan? Sim. Claire é uma mulher adorável e tem sido uma boa amiga da nossa família. Mas. Mas o quê? Mas ela é casada e solitária. E às vezes, mulheres casadas e solitárias fazem escolhas que normalmente não fariam. As palavras pairaram entre nós como a fumaça de um incêndio que nenhum de nós queria reconhecer. Não estou fazendo nada de errado, eu disse. Eu sei que não, mas isso não significa que você não esteja fazendo algo perigoso. Naquela noite, eu sentei no meu quarto com a porta fechada e o celular nas mãos. Tinha começado a digitar uma mensagem para Claire 3 vezes, apagado 3 vezes. Finalmente, me decidi por algo simples. Obrigado por me deixar ajudar hoje. Fiquei olhando a mensagem por 10 minutos antes de enviar. A resposta dela chegou 2 minutos depois. Obrigada pelo mais cedo. Vamos ter cuidado. Digitei. Ok. Depois apaguei uma mensagem mais longa que teria dito demais. Teria admitido demais. Mas salvei o número dela no meu celular
e guardei o cartão de visitas dela na minha carteira, e fiquei acordado pensando na forma como ela tinha me olhado naquele espaço estreito entre a obra de arte e a vitrine, como se estivesse memorizando algo que nunca mais veria, como se eu estivesse fazendo o mesmo. A tempestade chegou terça-feira à noite enquanto eu entregava as molduras na galeria, depois do horário de expediente. Claire tinha mandado uma mensagem para minha mãe perguntando se eu podia deixá-las antes do vernissage de quarta-feira. A galeria estaria fechada, mas ela deixaria a porta dos fundos destrancada. Trovões rolaram sobre minha cabeça enquanto eu carregava a última moldura da minha caminhonete. A chuva começou assim que eu cheguei na entrada dos fundos, gotas grossas que viraram uma cortina d'água em segundos. Bati na porta e chamei. É o Evan. Trouxe as molduras. Aqui atrás, a voz da Claire ecoou de algum lugar lá dentro. A galeria parecia diferente à noite, mais quieta, mais íntima. A iluminação de emergência lançava tudo em sombras suaves, fazendo as obras de arte parecerem segredos pendurados nas paredes. Encontrei a Claire no escritório dos fundos, cercada por notas fiscais e catálogos de exposição. Ela olhou para cima quando entrei. E algo passou entre nós. Reconhecimento, talvez. Ou inevitabilidade. Obrigada por trazer isso tão tarde, ela disse. Sei que é um inconveniente. Tudo bem. Coloquei as molduras contra a parede onde ela indicou. Lá fora, um trovão estourou mais perto do que antes. As luzes piscaram. Parece que está piorando lá fora, eu disse. O serviço de meteorologia emitiu um alerta de tempestade severa. Você deveria ir para casa antes que. As luzes se apagaram completamente. A iluminação de emergência acendeu alguns segundos depois, banhando tudo em um âmbar fraco, mas era uma iluminação de emergência silenciosa, sem zumbido do ar-condicionado, sem o chiado das lâmpadas fluorescentes, apenas a respiração da Claire e a minha, e o som da chuva batendo forte no telhado. Bem, ela disse, que péssima coincidência. Peguei meu celular para usar como lanterna. Você tem uma lanterna? No almoxarifado. Mas, Evan, tem algo que você precisa saber sobre este prédio. O quê? Quando a energia cai, as fechaduras eletrônicas travam automaticamente. Recurso de segurança. Estamos trancados até a energia voltar ou alguém reiniciar o sistema por fora. Olhei para ela na luz âmbar. Trancados? Trancados. Ela ligou para a administração do prédio. Conseguiu um serviço de atendimento que prometeu enviar alguém assim que a tempestade passar. Podia ser 1 hora. Podiam ser 3 horas. Me desculpa, ela disse depois de desligar. Eu deveria ter te avisado sobre as fechaduras. Não é sua culpa. Mas nós dois sabíamos que aquilo era perigoso, não por qualquer ameaça real, mas porque ficaríamos sozinhos por horas, sem ter para onde ir e nada para nos distrair do que vínhamos enrolando há semanas. Claire me levou para o salão principal da galeria, onde a iluminação de emergência era mais forte. Sentamos no pequeno banco posicionado em frente à pintura favorita dela, uma paisagem de uma mulher olhando para longe do observador, para algo além da moldura. Me fala sobre essa, eu disse, indicando a pintura com a cabeça. Chama-se Em Outro Lugar. A artista disse que a pintou durante um período difícil no casamento dela. A personagem está olhando para algo que deseja, mas não pode ter. O que ela quer? A artista nunca disse. É isso que a torna poderosa. Cada um vê a sua própria coisa impossível. Um trovão estourou sobre nossas cabeças. Claire pulou levemente e, sem pensar, coloquei a mão no braço dela. Ela não se afastou. O que você vê quando olha para isso? Perguntei. Ultimamente? Ela ficou em silêncio por um longo momento. Eu me vejo aos 25, antes de me casar com o Graham, antes de me tornar a pessoa que todo mundo esperava que eu fosse. Como ela era? A Claire de 25 anos? Impulsiva,
honesta sobre o que queria, corajosa o suficiente para pedir. O que aconteceu com ela? Ela cresceu, fez escolhas sensatas, casou-se com um bom homem que podia oferecer estabilidade. Claire olhou para mim. Ela parou de pedir coisas que a assustavam. O espaço entre nós parecia carregado, elétrico como a tempestade lá fora. O que te assusta agora? Perguntei. Isso, ela sussurrou. Estar sentada aqui com você, querendo coisas que não tenho o direito de querer. A mão dela se moveu para cobrir a minha. A aliança dela pressionou meu nó dos dedos, mas nenhum de nós se afastou. Claire, eu sei. Sei que isso é errado. Sei que sou mais velha, casada e que deveria ser a responsável, mas sentada aqui com você, me sinto como aquela garota de 25 anos de novo. Aquela que não tinha medo de querer coisas impossíveis. Ficamos sentados assim pelo que pareceram horas, a mão dela na minha, a luz âmbar fazendo tudo parecer onírico e irreal, o som da chuva criando uma parede entre nós e o mundo exterior. Me conta algo verdadeiro, ela disse finalmente. O que você quer dizer? Algo que você nunca contou a ninguém. Algo real. Pensei nisso. Voltei para casa porque estava com medo. De quê? De fracassar. De provar que todos que diziam que eu nunca seria nada estavam certos. De ter 24 anos e não ter nada para mostrar. Exceto dívidas e um trabalho consertando as coisas quebradas de outras pessoas. Ela apertou minha mão. Isso não é fracasso. Isso é a vida. E você? Me conta algo verdadeiro. Eu me casei com o Graham porque ele era seguro. Não porque eu o amasse, mas porque amá-lo parecia a coisa responsável a fazer. E agora? Ela fez uma pausa. Agora tenho 38 anos e me pergunto se desperdicei 15 anos sendo responsável. Você desperdiçou? Não sei, mas sentada aqui com você, lembro o que é querer alguém que me veja, que realmente me veja. Não a diretora da galeria, ou a esposa perfeita, ou a mulher que sempre tem a vida organizada. Apenas eu. Virei a palma da minha mão para cima para que nossos dedos pudessem se entrelaçar direito. A pele dela era macia por causa daquele creme para as mãos de baunilha cítrica que ela sempre usava. Eu te vejo, eu disse. Eu sei que sim. É isso que me assusta. Estávamos nos aproximando mais agora, perto o suficiente para que eu pudesse ver os pontinhos dourados nos olhos castanhos dela, perto o suficiente para que a respiração dela aquecesse meu rosto. Não devíamos, ela sussurrou. Eu sei. Se alguém nos visse, não tem ninguém aqui. Se sua mãe soubesse, ela não precisa saber. A mão livre de Claire se moveu para o meu rosto, os dedos traçando minha mandíbula como se estivesse memorizando o formato dela. Você é muito jovem para entender o que isso custaria, ela disse. Talvez, mas sou velho o suficiente para saber o que quero. O que você quer? Você. A palavra pairou entre nós como uma confissão, como uma prece, como algo que poderia mudar tudo se permitíssemos. O polegar de Claire roçou minha bochecha. Os olhos dela buscaram os meus. Se eu te beijar, ela sussurrou, tudo muda. Talvez tudo precise mudar. Ela se inclinou mais perto. Eu podia sentir o perfume dela, sentir o calor da pele dela. Os lábios dela estavam a um palmo dos meus. Então as luzes voltaram. A claridade repentina quebrou o encanto instantaneamente. Claire se afastou, piscando na luz forte das fluorescentes. O momento se estraçalhou como vidro batendo em concreto. A energia voltou. Ela disse, sem necessidade. É. Ela se levantou, alisando a saia e o cabelo. A Claire profissional estava de volta, substituindo a mulher que estava prestes a me beijar na escuridão âmbar. Você deveria ir, ela disse sem me olhar. Antes que a tempestade piore de novo. Eu me levantei também, sentindo como se estivesse me movendo na água.
Tudo parecia pesado, lento e errado. Claire, por favor, apenas vá para casa, Evan. O zelador chegou 5 minutos depois para reiniciar o sistema de segurança. Eu carreguei as caixas vazias das molduras na minha caminhonete enquanto Claire assinava papéis e fingia que nada tinha acontecido. Mas enquanto eu saía na chuva, ela segurou meu braço. Você não precisa fugir, ela sussurrou. Então, ela me soltou e fechou a porta atrás de mim. Dirigi para casa pela tempestade com as mãos tremendo no volante e o cheiro do perfume dela ainda nas minhas roupas. Na manhã seguinte, criei desculpas para estar em lugares onde a Claire pudesse estar. A academia, a cafeteria perto da galeria dela, a caixa de correio comunitária no fim da nossa rua. Ela estava na academia, correndo na esteira de sempre. Mas, quando me viu, desviou o olhar rapidamente e terminou o treino mais cedo. Noah percebeu. Tá tudo bem com a amiga da sua mãe? Por que não estaria? Ela parecia que viu um fantasma quando você entrou. Talvez ela esteja num dia ruim. Talvez. Noah me deu aquele olhar de novo. Aquele que dizia que ele sabia mais do que estava demonstrando. Mandei uma mensagem para Claire naquela tarde. Ainda precisa de ajuda com a montagem da exposição? A resposta dela veio 1 hora depois. Galeria fechada para inventário. Obrigada mesmo assim. Mas a galeria não estava fechada para inventário. Passei de carro a caminho de casa da academia e vi o carro dela no estacionamento. Vi a silhueta dela se movendo atrás das janelas. Ela estava me evitando. Quinta-feira trouxe mais do mesmo. A esteira da Claire estava vazia durante a corrida matinal de sempre. O carro dela não estava no supermercado, nem na cafeteria, nem em nenhum dos lugares onde eu tinha me acostumado a vê-lo. Passei com o cachorro na frente da casa dela 2 vezes. O Range Rover do Graham estava na garagem, mas as cortinas estavam fechadas. Nenhum sinal de vida. Dona Delaney estava regando as jardineiras dela quando fiz minha segunda passagem. Ela me acenou com um tipo de sorriso que significava encrenca. Evan, querido, que bom te ver passeando com o cachorro. Boa noite, Dona Delaney. Um rapaz tão responsável. Sua mãe deve ter muito orgulho. Obrigado. É maravilhoso quando os jovens ajudam os vizinhos, embora eu suponha que se deva ter cuidado com as aparências. A palavra pairou no ar como uma ameaça. Aparências? Ah, você sabe como as pessoas falam em bairros como este, especialmente quando há diferenças de idade envolvidas ou considerações maritais. Meu estômago gelou. Não tenho certeza do que a senhora quer dizer. Tenho certeza que não, querido. Só estou dizendo que é importante manter os limites adequados, pelo bem de todos. Ela voltou a regar as flores, mas a mensagem era clara. Ela tinha visto algo, ou suspeitava de algo, e queria que eu soubesse que ela estava de olho. Naquela noite, sentei na janela do meu quarto olhando para a casa da Claire. A luz da varanda estava apagada. Estava apagada há 3 dias seguidos. Senti falta dela. Senti falta da possibilidade dela. Senti falta do jeito que ela me olhava como se eu valesse a pena ser olhado. A sexta-feira de manhã trouxe uma crise. Minha mãe estava em pânico total, revirando papéis na mesa da cozinha, enquanto a lava-louças cantarolava sua melodia familiar. Não consigo achá-los em lugar nenhum, ela repetia. As fichas de doadores assinadas. Preciso delas para a solicitação de subvenção, e o prazo é hoje. Quando foi a última vez que você os tinha? Sábado à noite, depois do churrasco. Sei que os coloquei em algum lugar seguro, mas. Ela passou as mãos pelo cabelo. Se eu não os encontrar, perdemos o financiamento para o programa de alfabetização do ano que vem. Pensei na organização meticulosa da Claire, como ela guardava cópias de tudo em formatos físicos e digitais. E se eu ligasse para Claire? Ela talvez tenha cópias. Você faria isso? Ah, isso me salvaria a vida.
Mandei um e-mail em vez de ligar. Mais profissional. Menos chance de dizer algo que eu me arrependeria. Oi, Claire. Minha mãe extraviou as fichas de doadores assinadas do evento de sábado. Por acaso você tem cópias? Ela precisa delas para uma solicitação de subvenção que vence hoje. Obrigado, Evan. A resposta dela veio em menos de uma hora. Profissional, educada, fria. Evan. Seguem em anexo as fichas de doadores do evento de sábado. Espero que ajude com a solicitação de subvenção. Atenciosamente, Claire. 3 arquivos PDF, perfeitamente organizados, tudo o que minha mãe precisava, mas sem calor, sem mensagem pessoal. Nada para sugerir que havíamos sentado na luz âmbar 3 noites atrás e quase mudado as nossas vidas. O sábado trouxe chuva de novo, não a tempestade dramática de terça à noite, mas uma chuva constante e encharcante que deixava tudo cinzento e triste. Eu estava correndo no trajeto habitual da Claire, tentando clarear a cabeça, quando o vento pegou algo da varanda dos Whitmores. Um cachecol fino de lã, cor creme, levantou no ar e flutuou pela rua. Ele pousou no nosso quintal da frente, emaranhado nos pés de roseira da minha mãe. Eu sabia que deveria ignorá-lo, deixá-lo para o vento levar para outro lugar, fingir que não tinha visto. Em vez disso, o desenrolei cuidadosamente e caminhei até a porta da frente da Claire. Toquei a campainha uma vez e coloquei o cachecol no capacho da varanda. Então, me afastei sem esperar por uma resposta. Da janela do meu quarto, observei a luz da varanda acender 10 minutos depois. A observei apagar de novo. Nenhuma porta se abriu, mas o cachecol desapareceu. Naquela noite, não consegui dormir. Continuava pensando na mulher da pintura na galeria. Aquela que olhava para algo que queria, mas não podia ter. Aquela que a artista tinha pintado durante um período difícil em seu casamento. Às 2h07 da madrugada, meu celular iluminou a escuridão. Obrigada pelo cachecol. Luz da varanda se for seguro conversar. Fiquei olhando a mensagem por 1 minuto inteiro. Li 3 vezes para ter certeza de que não estava sonhando. Então, digitei de volta. Ok. Esperei na minha janela até a luz da varanda acender do outro lado da rua. O beco sem saída estava em silêncio, exceto pelo zumbido distante dos aparelhos de ar-condicionado e o suave chiado das luzes da rua. Saí pela porta dos fundos e caminhei pela grama molhada. O ar da noite estava fresco contra minha pele, úmido da chuva anterior. Claire estava parada nos degraus da varanda dela, envolvida num casaco sobre a camisola. Ela parecia menor de alguma forma, mais vulnerável do que eu jamais a tinha visto. Oi? Ela sussurrou. Oi? Parei na calçada a uns 2 metros da varanda dela, perto o suficiente para vê-la claramente na luz amarela, perto o suficiente para sentir o leve rastro do creme para as mãos de baunilha cítrica dela, não perto o suficiente para tocar. Eu estive pensando, ela disse. Sobre o quê? Sobre terça à noite, sobre o que quase aconteceu. E? E eu percebi algo. Ela puxou o casaco mais apertado em volta de si. Por 15 anos, eu fui invisível, a esposa perfeita, a diretora de galeria eficiente, a vizinha que sempre se oferece para comitês e leva sobremesa para os churrascos, mas invisível. Você não é invisível para mim. Eu sei. Foi isso que percebi. Ela olhou para as mãos. Quando você enfaixou meu dedo, quando sentamos naquela luz âmbar, pela primeira vez em anos, me senti vista, realmente vista, não como a esposa de alguém, ou a funcionária de alguém, ou a vizinha de alguém, apenas eu. Isso é tudo o que eu sempre vi. Eu sei, e é por isso que isso tem que parar. As palavras me atingiram como um balde de água fria. O quê? Evan, tenho 38 anos. Sou casada com um homem que confia em mim. Sou a melhor amiga da sua mãe. Eu não posso. Nós não podemos. Nós não fizemos nada de errado. Não fizemos?
Ela olhou diretamente para mim. Penso em você toda manhã quando decido se vou ou não à academia. Reorganizo minha agenda esperando te encontrar no supermercado. Pedi sua ajuda com molduras que eu poderia ter resolvido sozinha, só para passar um tempo com você. E daí, então, estou agindo como uma adolescente apaixonada. E você merece alguém que possa realmente estar com você. Não alguém que tenha que se esconder, inventar desculpas e mentir para todos que ela se importa. E se eu não quiser outra pessoa? Então, você não está pensando direito. A voz dela era suave, mas firme. Estou escolhendo meu casamento, Evan. Não porque seja apaixonante ou emocionante, mas porque é a vida que construí, o compromisso que fiz, a promessa que tenho que cumprir. Eu queria argumentar. Queria dizer a ela que estava errada, que merecia ser feliz, que 15 anos de invisibilidade eram o suficiente. Mas, parado ali na luz amarela da varanda, olhando para o rosto dela, cansado, triste e determinado, eu entendi. Não se tratava do que queríamos, era sobre quem estávamos dispostos a nos tornar. Eu preciso que você fique bem com isso, ela disse baixinho. Preciso saber que ainda podemos ser vizinhos, que ainda posso ser amiga da sua mãe, que podemos existir no mesmo mundo pequeno sem tornar isso impossível para todo mundo. Olhei para ela por um longo momento. Memorizei o jeito que ela estava na luz da varanda, com mariposas dançando ao redor da cabeça dela, o jeito que o cabelo dela caía sobre os ombros, o jeito como as mãos dela se moviam quando falava. Seja gentil onde você me vê, ela sussurrou. O que isso significa? Significa acene quando a gente passar na rua. Ajude quando eu precisar, mas não crie motivos para eu precisar de ajuda. Me trate como a vizinha que sou, não como a mulher que fui, por 5 minutos no escuro. Você consegue fazer isso? Fingir que nunca aconteceu? Não estou fingindo que nunca aconteceu. Estou escolhendo o que acontece a seguir. Ela recuou em direção à sua porta da frente. A conversa havia terminado. Boa noite, Evan. Boa noite, Claire. Voltei para minha casa pela grama úmida, passando pelos postes de luz e pelas casas adormecidas e pelas vidas que continuavam inalteradas enquanto a minha se reorganizava em torno de uma conversa de 5 minutos numa varanda. Na manhã seguinte, fiz café para a mamãe e a ajudei a preparar os pacotes para doadores para a próxima remessa da Fundação de Alfabetização. Ela cantarolava enquanto trabalhava, e a lava-louças cantarolava junto com ela, e tudo parecia quase normal. Você parece melhor hoje, disse a mamãe enquanto eu lacrava o último envelope. Melhor como? Mais tranquila, como se tivesse resolvido algo. Eu tinha resolvido algo. Tinha descoberto que algumas portas ficam abertas e outras se fecham, e a diferença nem sempre depende de você. Quer que eu leve isso aos correios? Perguntei. Seria ótimo. Ao sair, passei por Claire, que estava manobrando para sair da garagem. Nossos olhos se encontraram através do para-brisa. Ela levantou a mão num pequeno aceno. Eu acenei de volta. Vizinhos. Nada mais, nada menos. Na segunda-feira de manhã, Claire estava de volta à academia. Esteira número 3, segunda fila. No mesmo horário de sempre. Ela assentiu para a recepção ao fazer seu check-in. Bom dia, ela disse a Noah. Bom vê-la de volta, Sra. Whitmore. Eu estava substituindo uma lâmpada queimada na sala de equipamentos. Trabalho normal. Motivo normal para estar ali. Mas eu podia vê-la no meu campo de visão periférico, correndo em seu ritmo constante. Depois do treino, ela parou na recepção para fazer o check-out. Eu estava perto o suficiente para ouvi-la agradecer a Noah por manter o equipamento em bom estado. Evan faz a maior parte da manutenção, disse Noah. Ele é bom com as mãos. Claire olhou para mim brevemente. Tenho certeza que sim.
Então ela saiu sem se despedir. Naquela tarde, ela deixou um bilhete dobrado na recepção. Obrigada pela varanda. C. Eu não respondi. Na terça-feira, ajudei a mamãe a preparar mais um churrasco de bairro. Mesmo parque, mesmas mesas dobráveis, mesma salada de batata e vinho de supermercado. Claire e Graham chegaram na hora. Ela usava um vestido azul de verão que a fazia parecer mais jovem, e Graham estava realmente presente durante todo o evento, em vez de atender chamadas de trabalho no carro. Evan, Graham gritou do outro lado do parque. Bom te ver, garoto. Como vai o trabalho? Não posso reclamar. É o que eu gosto de ouvir. Trabalho honesto forja o caráter. Claire estava arrumando a mesa de sobremesas ali perto. Ela se movia eficientemente, organizando pratos e guardanapos com a mesma precisão que usava na galeria. Quando terminou, limpou as mãos em uma pequena toalha e procurou por algo mais para organizar. Nossos olhos se encontraram sobre a mesa de piquenique. Ela sorriu levemente, o tipo de sorriso que vizinhos trocam em eventos da comunidade. Polido, apropriado, vazio de tudo, exceto boas maneiras. Evan, você poderia me ajudar a levar as caixas térmicas de volta para o carro? Perguntou a mamãe enquanto as pessoas começavam a limpar. Enquanto eu carregava a louça vazia e a comida que sobrou, percebi Claire ajudando Graham a guardar suas contribuições em recipientes de aparência cara. Eles se moviam como uma equipe que trabalhava junto há anos, eficientes, praticados, casados. Dona Delaney apareceu ao meu lado enquanto eu fechava o porta-malas da mamãe. Uma noite tão agradável, ela disse. Todos tão bem comportados. Sim, senhora. É maravilhoso quando as pessoas sabem seu lugar na comunidade, quando respeitam a ordem natural das coisas. Ela me deu um tapinha no braço em sinal de aprovação e se afastou. A mensagem era clara. O que quer que ela tivesse suspeitado, o que quer que tivesse visto ou ouvido, estava satisfeita que a ordem havia sido restaurada. Na quarta-feira à tarde, entreguei um certificado de doação da academia à Galeria de Clare. Ela estava em reunião com potenciais doadores. Então, deixei-o com a assistente na recepção, mas Claire apareceu no saguão quando eu estava saindo. Evan, obrigada por trazer isso. Sem problema. E obrigada por, na outra noite, por me ajudar com as listas de doadores quando a mamãe estava em crise, e por devolver meu cachecol. A voz dela era cuidadosamente neutra, profissional. Mas então ela disse: ficou cheirando a chuva por dias. O comentário foi pequeno, provavelmente sem sentido para qualquer um que pudesse ouvir, mas eu senti o peso por baixo dele, o reconhecimento de que alguns momentos persistem mesmo quando tentamos lavá-los. A chuva estava bem forte aquela noite. Eu disse: sim, estava. Nós nos olhamos por um momento. Tempo suficiente para eu ver a mulher que havia se sentado na luz âmbar e me dito que se sentia invisível. Tempo suficiente para lembrar o peso da mão dela na minha. Então, o feitiço se quebrou e éramos apenas vizinhos novamente. Tenha uma boa tarde, ela disse. Você também. Eu caminhei até a pintura que ela havia me mostrado naquela noite. A mulher olhando para outro lugar, olhando para algo que queria, mas não podia ter. Eu entendia agora porque Claire a amava. Às vezes, a coisa mais honesta que você pode fazer é desviar o olhar. A semana seguinte se acomodou em novas rotinas. Eu via Claire na academia quase todas as manhãs, no supermercado ocasionalmente, passeando com o cachorro dela em frente à nossa casa à noite. Nós acenávamos quando nos víamos, dávamos bom dia quando estávamos perto o suficiente para conversar, ajudávamos um ao outro quando a ajuda era necessária e apropriada. Ela era gentil onde eu podia vê-la. Eu era cuidadoso para não criar motivos para ela precisar de ajuda. Quase funcionou. Na sexta-feira à noite,
Eu estava passeando com o cachorro da mamãe perto das caixas de correio da rua quando Claire apareceu com sua correspondência. Chegamos às caixas ao mesmo tempo. Boa noite, ela disse. Boa noite. Ela separou contas e catálogos enquanto eu verificava a caixa da mamãe. Interação normal de vizinhos. Nada notável. Mas, quando ela deixou cair um pedaço de correspondência, eu o peguei para ela. Nossos dedos se roçaram quando eu o devolvi. Por apenas um segundo. Apenas o suficiente para sentir o calor da pele dela. Ela olhou para mim então, como havia feito naquela noite na varanda, como se estivesse memorizando algo que nunca mais veria. Obrigada, ela sussurrou. Então, nos afastamos em direções opostas sem falar. Naquela noite, sentei-me nos degraus dos fundos depois de ajudar a mamãe a limpar a janta. A lava-louças zumbia lá dentro, mariposas se juntavam ao redor da luz da varanda. Pensei na mulher da pintura, na luz de emergência âmbar, no peso de uma aliança contra o meu nó dos dedos. Pensei em portas que se fecham e portas que ficam abertas, e na diferença entre querer algo e poder tê-lo. Ao me levantar para entrar, olhei em direção à casa de Claire. A luz da varanda dela piscou uma vez. Talvez uma mariposa roçando no sensor. Talvez algo completamente diferente. Eu assenti para a rua vazia e continuei andando. Algumas portas não se fecham. Elas aprendem a repousar silenciosamente em suas dobradiças. Se a luz piscar, eu continuo andando.